Fala galerinha, como vocês estão? Mais uma vez eu tô aqui, Pedro Coy, esse é o meu canal. Antes de tudo eu vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem esse vídeo e compartilharem com os amigos. É um conteúdo que eu tô fazendo que eu acho que vai ser muito legal, esse vídeo vai ficar muito bom. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. O primeiro tema, o primeiro vídeo do canal vai ser em relação a futebol e política. Como eu falei no meu vídeo de apresentação, são desses temas que eu gosto muito e eu estava muito animado para fazer esse vídeo. Bom, quantas vezes você já viu na sua vida ou ouviu as pessoas dizerem que futebol e política não se relacionam? Muitas, inclusive em 2018 a gente ouviu muito isso quando o Bolsonaro levantou a taça do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Bom, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês que futebol e política se relacionam sim. Eu vou mostrar para vocês o que acontece, quando acontece e o que fazer quando isso acontecer. Beleza? Então, roda a vinheta e vamos pro nosso vídeo. Bom, agora que a gente já deu essa introdução, já passou a vinheta, vamos começar, vamos para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico que eu vou trazer para vocês aconteceu na Copa de 1970, sim, no nosso tricampeonato, na última Copa vencida pelo Pelé, é onde começa o nosso tópico. Vamos começar pelo Brasil, né? Nada melhor que começar pelo país onde a gente vive. Então vamos falar aí o que aconteceu em 1970. Todo mundo já ouviu, ou pelo menos deveria ter ouvido, o jingle que tocou naquela Copa de 70, dos 90 milhões em ação. Toca aí um pouquinho. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Bom, naquela época, esse jingle viralizou tanto, as pessoas gostaram tanto dessa música, gostaram tanto desse jingle, que o presidente da ditadura que era instaurada no Brasil na época, que era o Emílio Médici, adotou para o governo essa música. A partir disso, então, o governo brasileiro daquela época, que era uma ditadura, passou a investir muito dinheiro em propagandas nacionalistas, para chamar a atenção das pessoas, já que essa música, que tinha um cunho muito nacionalista, porém era voltado para o futebol, fez tanto sucesso, o presidente do país resolveu que ele também ia fazer propagandas de cunho nacionalistas, porém voltados para a política. Bom, ainda nesse ano, na Copa de 70, o então técnico da seleção brasileira foi demitido sem muitas explicações. Seu nome era João Saldanha e ele foi demitido depois de dar uma entrevista em que ele disse a seguinte frase: "Eu não escalo ministério e o presidente também não escala time. Você vê que nós estamos nos dando muito bem." Bom, isso não pegou muito bem com o presidente Emílio Médici e algum tempo depois o João Saldanha foi sim demitido da seleção brasileira, sem muitas explicações, e muita gente fala que foi por conta disso, por conta de um conflito com o presidente. Muito importante lembrar também que o então técnico da seleção brasileira era de um partido comunista, ou seja, nada a ver com a ditadura que era instaurada no Brasil, que era uma ditadura militar. Vamos então para o segundo exemplo da nossa lista. Agora a gente vai falar sobre o Sócrates, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, um dos maiores ídolos do Corinthians, que é um dos grandes clubes brasileiros. E acontece novamente na época da ditadura, quando ocorre a famosa, conhecida até hoje, democracia corintiana. Bom, é importante ressaltar que o Sócrates, além de ser esse futebolista extraordinário que ele era médico também, formado pela USP de Ribeirão Preto. Ele nunca escondeu a sua paixão por política e ele sempre expôs a sua opinião política. E ele foi um dos pilares da democracia corintiana, que ocorreu em 1984, esse episódio que eu vou contar para vocês. O Brasil ainda estava na ditadura militar e foi quando ocorreu o movimento Diretas Já, que muitos de nós já ouvimos. Inclusive, nesse dia, num dia de um jogo, nessa época, o Sócrates jogou com essa camisa aí. Bom, a gente vê então como era importante para o Sócrates essa política. E inclusive você vê companheiros do Sócrates do Corinthians daquela época, como o Casagrande, falam muito de política até hoje. Isso mostra muito como o futebol naquela época se atrelou muito à política. Por quê? Porque era um dos principais jogadores de futebol do país. Ele não era só ídolo do Corinthians, como ele era ídolo da seleção também, se posicionando contra a ditadura que estava vigente no país, no Brasil, há mais de 20 anos. Então a gente vê como, sim, essas duas coisas se misturaram. Agora para o nosso terceiro tópico, a gente vai lá para o outro lado do oceano, vamos para a Europa agora, falar de Espanha. Bom, muita gente já ouviu sobre o confronto Real Madrid e Barcelona, que é o maior clássico da Espanha, um dos maiores clássicos do mundo.
E esse jogo vai muito, mas muito mesmo além do futebol. Bom, para começar, que o Barcelona fica numa região da Espanha que é separatista, que é a Catalunha. E o Real Madrid fica em nada mais, nada menos que na capital da Espanha. Ou seja, é um dos maiores pontos separatistas da Espanha, que é a Catalunha, onde o Barcelona joga, onde fica o estádio do Barcelona, e a capital da Espanha. Ou seja, tem muito de política nesse jogo. Esse clássico vai muito além das quatro linhas. El Clássico, como é chamado, já abriga jogadores como Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Messi, Raul, Ronaldo, Ronaldinho, entre muitos outros jogadores que já passaram por esses dois times, ou passaram por um e não pelo outro. Soltei o cabelo, vamos continuar conversando aqui. Não só por conta de tudo que eu falei antes, de um ser a capital da Catalunha e o outro ser a capital da Espanha, mas também porque na época da ditadura espanhola do general Franco, o Franco era muito, mas muito mesmo torcedor do Real Madrid. E aconteceram algumas coisas, como por exemplo, o Di Stéfano já estava fechado com o Barcelona e o Franco foi atrás e levou ele para o Real Madrid. O Di Stéfano acabou jogando pelo Barcelona também, mas nessa época ele já estava fechado com o Barcelona, ele foi para o Real Madrid. Depois as pessoas dizem que teve uma influência do Franco, mas também porque o Franco naquela época ele não admitia que os dois maiores times da Espanha fossem Barcelona e o Athletic Bilbao, estando os dois em regiões separatistas, o Barcelona na Catalunha e o Athletic Bilbao nos Países Bascos. E ele não admitia isso, então o general Franco, o que ele fez? Ele investiu muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo do governo espanhol, no Real Madrid, construindo inclusive o estádio até hoje que abriga o Real Madrid, que é o Santiago Bernabéu. E a partir desse investimento que o Franco fez no Real Madrid, o Real Madrid passou a ganhar muitos títulos, ganhou acho que 5 Champions League seguidas nessa década de 60, e muito disso se deve a essa mistura da política do presidente espanhol na época com o futebol espanhol do maior time do mundo hoje, que é o Real Madrid. Ainda hoje é muito perceptível essa política nesse confronto Barcelona e Real Madrid, até porque no ano de 1714 houve a guerra em que os espanhóis realmente derrotaram os catalães e, enfim, foi uma guerra que aconteceu entre Espanha e Catalunha, e uma guerra meio separatista, que a Espanha derrota a Catalunha, e até hoje, no minuto 17, com 14 segundos, a torcida da Espanha, canta o hino da Catalunha para prestigiar e homenagear aqueles que lutaram pela independência do seu país, que é a Catalunha. Os nossos dois próximos tópicos vão falar de guerra. O primeiro é do Santos de Pelé. Acho que no Brasil todo mundo conhece essa história do Santos de Pelé que parou uma guerra na Nigéria. E também eu vou falar da Costa do Marfim do Drogba, que parou uma guerra na própria Costa do Marfim. Começando então pelo Pelé, para falar mais do gênio, que foi um dos maiores jogadores da história, se não o maior, ganhou 3 Copas do Mundo, a primeira delas com 17 anos de idade. Então, começando pelo Pelé. Como que aconteceu a parada da guerra do Pelé? Em 1969, o Santos, que tinha um jogador chamado Pelé, foi para a Nigéria, para Benin City. Nessa época, o país da Nigéria vivia em uma guerra civil, começada em 1967, por conta da emancipação de uma das regiões do país. Naquela época, muitas celebridades se comoveram com a região do país da Nigéria, como o John Lennon, do Beatles, o Jimi Hendrix, o Papa da época, o Papa Paulo VI, e nenhuma dessas autoridades conseguiu parar a guerra, nenhuma delas teve sucesso nas suas ações. Então, se nenhuma dessas autoridades conseguiu parar a guerra, como foi que o Pelé conseguiu? Bom, o governo do país da Nigéria decretou um cessar-fogo para que o time do Santos pudesse locomover dentro do país sem serem atingidos por conta da guerra. E, enfim, o Santos ganhou o jogo por 2-1, com gols do Edu e do Lima, e foi isso. Porém, existem alguns historiadores que dizem que o Santos não parou essa guerra. Por quê? Porque o governo do país teria utilizado do jogo do Pelé e do time do Santos, que era fenomenal naquela época, para fazer propaganda contra essa região emancipada que se chama Biafra. E, enfim, acabou gerando um genocídio depois, e por isso as pessoas dizem que não houve, que o Santos do Pelé não parou a guerra. Isso aí fica para você decidir se parou ou não. E, enfim, solta aí nos comentários se você acha que sim ou se não.
Bom, agora a gente vai chegando no último tópico do nosso vídeo, que vai falar do Drogba, que conseguiu parar uma guerra na Costa do Marfim. A Costa do Marfim estava em guerra civil desde a morte do seu principal líder, que livrou o país das mãos da França e deu prosperidade econômica para eles, com exportação de cacau e café. O Drogba, que a gente sabe, conhece, é um jogador muito espetacular e fez coisas incríveis em campo, fez essa coisa muito admirável dentro de campo e ao mesmo tempo fora de campo também. Em 2005, num jogo no Sudão, o Drogba classificou a Costa do Marfim pela primeira vez a uma Copa do Mundo. Aquela seleção da Costa do Marfim era muito boa, tinha além do Drogba, tinha outros jogadores, Yaya Touré, etc. E o Drogba, em apenas 76 segundos de discurso, após o fim da partida, ele conseguiu fazer com que o povo da Costa do Marfim parasse de guerrear, parasse de se matar por política. E foi extraordinário, foi sensacional. Eu vou tentar colocar o vídeo aqui, eu vou deixar o link embaixo também. E, enfim, foi isso. Infelizmente eles voltaram a lutar depois, mas Drogba conseguiu fazer o impossível parando uma guerra na Costa do Marfim de um jeito que nem Pelé conseguiu. Aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Pois é, galera, esses foram os exemplos que eu trouxe pra vocês. Existem muitos outros, eu vou deixar uns links aqui na descrição se vocês quiserem estudar mais sobre o assunto. Eu recomendo que estudem porque é um assunto muito legal, é um assunto que envolve muitas coisas. E, enfim, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Esse foi o meu primeiro vídeo com conteúdo. Eu tô muito feliz de ter aberto esse canal, tô muito feliz de fazer o conteúdo e de passar pra vocês. Eu espero muito de coração que vocês gostem, porque eu tô fazendo com todo o carinho do mundo. E mais uma vez, muito obrigado. Deixem o like de vocês, compartilhem, mostrem pros amigos. Se vocês gostam de futebol e política, esse aqui com certeza é o vídeo certo pra vocês assistirem. E qualquer coisa, se quiserem passar alguma sugestão, mandem nos comentários também. Eu agradeço de coração todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima.